Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para falar dos 12 jogos que eu mais gostei publicados em Portugal em 2025. Ou seja, o top 12 dos jogos tabuleiro em Portugal em 2025. Vou começar por falar de alguns dos critérios. Esta lista para mim é extremamente difícil de fazer. Porquê? Porque é provavelmente a lista em que eu tenho que me abstrair mais. Porque alguns destes jogos, como vocês vão ver, não entraram no meu top do ano. Nem dos jogos preferidos de jogar, nem dos jogos que são também novidades para mim. Portanto, eu tenho aqui que me tentar colocar mais em perspectiva e pensar naquilo que é o mercado para os quais eles vão sendo feitos. Uma vez que o mercado em Portugal é um mercado muito ainda do jogo de introdução, do jogo simples, do pequeno jogo, nós não vamos encontrar aqui nenhum dos grandes títulos internacionais de jogos de caixa média ou grande, como provavelmente seria de esperar se nós estivéssemos alinhados com os outros mercados. Revelando que o nosso mercado ainda é muito pequeno, ainda é muito novo, isto ainda é tudo muito... Ainda existe um grande caminho para fazer dentro dos jogos de hobby em Portugal. No entanto, há boas perspectivas, uma vez que vão sendo editadas algumas coisas. E, fazendo isto, vou começar então a falar dos jogos de forma ordenada. Então, o 12º jogo para mim é aqui o Entre Linhas, fazendo então aqui este party game, jogo de festa. Tantos destes jogos são quase jogos de festa, jogos de introdução, em que no fundo estamos aqui a tentar brincar com diagramas de Venn, tentando arranjar aqui conceitos e palavras comuns, e aqui efetivamente com rings aqui entre linhas é os anéis dos diagramas de Venn, ou seja, as linhas que terminam o anel, em que nós podemos colocar então as cartas com conceitos. Esta cópia vai tentar por abrir, uma vez que eu tenho aí várias, porque é claramente um jogo com potencial para usar noutros contextos que não o jogo de entretenimento. Então, o 11º é outro jogo da Mebo, este era editado pela Mebo. O Paradise é já um original, aqui um jogo eu penso que é o primeiro jogo do André Silva, espero não estar enganado. Um jogo para 2 jogadores, mas que podem comprar mais uma cópia para jogar a 4. Trata-se de um destes jogos mais abstratos, em que estamos a tentar pontuar através de combinações de ações, os nossos dados entre linhas. Aqui tem o tema da pirâmide, mas poderia ser outra coisa qualquer, e acaba por ser um jogo para quem gosta mais deste tipo de jogos de tipo, como se estivessem a resolver um puzzle ou tentar otimizar aquilo que tem. Pronto, é um jogo mais casual também, na minha opinião. Temos então o número 10. O número 10 é aqui o The White Castle Duel. Trata-se de um jogo que reinventa, não é simplesmente a redução do The White Castle para o formato Duel, é outro tipo de jogo que se joga a 2 tempos. É um jogo que é diferente, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se gostarem do White Castle, eu acho que podem jogar perfeitamente a 2, não têm de comprar esta cópia. Esta é outra forma de jogar, outro tipo de jogo dentro do mesmo universo. E por isso eu não o coloquei tão alto, porque eu acho que o White Castle continua a ser um excelente jogo para 2. Este traz outro tipo de experiência. Se forem também jogadores de jogar a 2, eu obviamente recomendo isto também para experimentarem como mais uma opção. Depois o número 9. Número 9 é mais um jogo para 2. E temos aqui um jogo de salto da caixa. Espero não estar enganado, a Salto da Caixa editou este jogo. Esta versão não é a edição deles, eu já tinha isto há mais tempo, é a edição em inglês. Trata-se de um jogo também para 2 que tenta simular aqui como seria aterrar um avião. Eu acho que este está, dentro dos jogos a 2, está aqui bastante bem construído, porque entra mais na narrativa. Não que seja obviamente uma simulação, mas realmente acaba por ser uma coisa que nos leva mais para o tema. Tenta gerar mais o stress do jogo, e acaba por ser também uma experiência também quase que inesquecível. Mas lá está, tenho que gostar de jogos a 2, tenho que gostar de tensão, porque é um jogo muito mais tenso. E depois temos em número 8, o Brick Like This, que é um jogo que é também editado pela Mebo
E se vocês viram, foi o jogo que eu ofereci ao João Pimentel no YouTuber Secreto e ele ficou muito chateado porque já tinha o jogo. Epá, eu não tive tempo de ver a lista dele. Achei, na pior das hipóteses, ele tem este jogo e se nós juntarmos mais, podemos jogar com mais pessoas. Mas pronto, ele não gostou muito. No entanto, eu acho que o jogo é muito bom. Este jogo foi o único jogo que eu joguei em Essen, também porque não há muito tempo, não é? Não tinha muito tempo para jogar muita coisa, e é um excelente jogo para dois, para casais, para parelhas, porque eu acho que isto, e eu não gostei muito dos outros jogos lançados pela Lego, mas acho que este aqui faz sentido ser com peças de Lego, faz sentido estar a jogar isto de modo colaborativo, porque no fundo é construir e é um jogo sobre comunicação e coordenação, que faz isto de um modo mais condensado que outros jogos complexificam muito, tornam mais complicado o jogo. Este é super mega simples e eu acho que por isso é que eu dou mais destaque a este jogo. Número 6 é o Ito, que foi uma surpresa de fim de ano a jogar, é que a gente se entende, que se estreia na edição de jogos. Trata-se de um jogo de conversa em que vamos classificar, segundo os vários temas que são definidos pelo jogo, e até podemos criar outros se quisermos, aquilo que é uma escala do que é a gravidade ou a seriedade ou uma coisa relacionada com aquele dito tema. Um jogo que nos ajuda a perceber como é que os outros valorizam situações da vida, coisas, eventos, e acaba por ser um excelente jogo de festa, rápido, e que acaba por aproximar e criar mais relações entre as pessoas, aqui dentro já da categoria dos party games, portanto, excelente aposta. Depois, este era o número 7, depois eu ponho aqui o correto. Depois, número 6 ponho aqui o Antiquities, jogo editado pela Pitágoras, um jogo que tem aqui o tema da recolha de obras de arte, peças de arqueologia, artefatos importantes. Tem, obviamente, uma forte componente abstrata, mas eu acho que até dentro do mundo dos jogos abstratos conseguiu, até aqui através das várias fases de leilões e fases de aquisição e de venda e de conversão em pontos, conseguiu até criar aqui, entrar um pouco na narrativa da primeira aquisição, depois a montagem das exposições, depois eles entrarem nos museus onde vão ser vistas. Acho que tem aqui, até conseguiu fazer essa ligação que nem sempre é fácil de fazer. Mas trata-se de um jogo também de otimização de ações, quase como resolver um puzzle, de criação de conjuntos, que é um tipo específico de jogo que agrada a muita gente. E, portanto, eu acho que esta é também uma aposta vencedora para quem gosta destes jogos de gama mais média, planeamento e estratégia, que se jogam em menos de uma hora. Portanto, e para quem gosta também do tema, obviamente, da história e da arte, e que gosta destes puzzles de otimização, eu acho que tem aqui também uma boa opção. Depois, o número 5 é o Harmonies, que é um grande sucesso internacional. É-nos trazido também pela Meeple Games. É um jogo que entrou no top 100 do Board Game Geek, apesar de ser relativamente recente, que é um jogo super simples, que tem também uma boa representação através das cartas, componentes e peças, que no fundo é também um destes jogos de criar combinações e tentar resolver um puzzle em que estamos a tentar pontuar os animais nos seus ecossistemas aqui tridimensional com as pecinhas, e percebe-se também porque é um jogo casual, também relaxado e que se joga também relativamente simples, consegue-se introduzir a novatos e tem um certo nível de estratégia e planeamento. Depois, nível 4. Também um dos jogos que para mim foi um pouco uma surpresa, porque é o The Gang, que é uma reinvenção de como se joga póquer, o póquer cooperativo ou colaborativo, que depois podemos jogar de um modo relativamente simples e depois começar a adicionar poderes para elevar aqui a dificuldade. Eu até costumo, para mim, segundo a minha concepção e o meu modo de pensar, eu costumo enquadrar este jogo naqueles que são jogos que reinventam alguma coisa que já existe. Um pouco como o Lord of the Rings, o Trick-Taking Game, fez. Reinventar o modo como se faz o Trick-Taking, juntando aqui a narrativa, aqui reinventar o modo como se joga póquer. E para os fãs de póquer, eu acho que vão ter aqui uma coisa interessante para poderem jogar de um modo mais abrangente, sem o fator competitivo e o fator de ter que apostar dinheiro. Número 3, temos aqui o Oliva, o jogo do Rola e do Costa, aqui editado pela Pitágoras,
que eu acho que vem aqui aproximar-se daquilo, pelo menos para mim, daquilo que foi mais o café, o sucesso do café. Trata-se aqui de um jogo também, planeamento de gestão, uma espécie de deck builder, mas em que temos que ter atenção àquilo que os jogadores estão a fazer para aproveitar oportunidades. E isso para mim é sempre um ponto positivo. Portanto, aqui mais um jogo de caixa pequeno, mais um jogo de planeamento e estratégia, que é o tema do azeite das azeitonas, embora eu acho que podia ser outra coisa também, não tem que forçosamente ser esse, mas acaba por ser uma boa proposta para entrar nesta coleção, penso que é a Quinas, em que são estes jogos de caixa pequena de temas portugueses. Depois do café e do lata, eu acho que é excelente e provavelmente eles vão continuar a fazer mais, até porque este teve muito boa receptividade internacional. E normalmente quando assim é porque o jogo é bom. E entramos aqui no número 2. O número 2 é mais um jogo para dois, que é o Duelo, o Senhor dos Anéis, Duelo pela Terra-média, que é uma reimplementação do Seven Wonders Duel, que parte do sistema do Seven Wonders Duel, que é um dos melhores jogos de tabuleiro para dois, e adiciona aqui a narrativa do Senhor dos Anéis e mais uma condição de vitória, que é este mapa da Terra-média, que está relacionado com o modo como jogamos também as cartas. E esta é uma aposta muito forte, também é uma aposta da Mabel Games, que traz este jogo para Portugal em português. E eu até, acabando com este número 2, fico a pensar, estão aqui tantos jogos para dois jogadores. Eu lembro-me que quando editei, já não volto há algum tempo a isso, de recomendações de jogos para dois, eram vídeos muito vistos. E isto provavelmente é dados que as editoras têm, dados de mercado, de venda, de procura. Provavelmente estes jogos para dois são mesmo algo que o mercado mais procura. Porque eu tenho ideia também que em Portugal, e isto acontece em todo lado, mas em Portugal acontece muito, as pessoas jogarem jogos de tabuleiro apenas com os seus grupos mais chegados. E muitas vezes jogam até entre casais. E provavelmente este é um dos melhores existentes em Portugal em português. E se gostarem de Senhor dos Anéis, é obviamente uma primeira opção. E o meu número 1 é o Covenant. E eu acho que isto explica muito daquilo que se passa em Portugal. Eu tenho uma tendência para gostar de jogos mais complexos, mais pesados. Este é um euro. Não é o tipo de jogo que eu tenho gostado mais de jogar, os euros, mas revela o quão poucas opções a nível de jogos mais complexos existem em Portugal. Este jogo é muito bom dentro da sua gama, recomendo vivamente. Um Eurogame de otimização, planeamento, gestão, 12 ações, mas muitas subações, muita otimização para fazer, excelente produção, tema muito interessante, a narrativa aqui dos anões fantasiosos, de fantasia medieval. Um jogo claramente dos melhores dentro desta gama do ano, a nível internacional, mas que se vocês depois repararem ou se analisarem a minha lista dos melhores jogos de 2025, este está lá para o fim, não está entre os primeiros. O que quer dizer que provavelmente eu é que estou desalinhado com aquilo que são as preferências em Portugal, ou nós simplesmente em Portugal não compramos o suficiente de jogos em português. E conheço muitas pessoas, e às vezes eu até tenho essa preferência, compramos em inglês porque são muitas vezes cópias mais valiosas, porque existe um mercado secundário de venda de usados muito importante. E há muitas pessoas que compram um jogo, jogam e depois revendem porque já sentiram que retiraram o máximo do jogo. E se o jogo estiver em português é difícil ou quase impossível de vender. E provavelmente essa é uma das justificações. Mas Covenant, voltando aqui ao jogo, acho que é um excelente jogo para quem gosta da otimização. Vocês jogam isto uma vez e sentem que não fizeram quase nada, e vão querer jogar mais vezes para resolver e fazer melhor. E eu diria que precisam pelo menos 3, 4 vezes para sentir totalmente todo o potencial e todas as possíveis combinações que podem fazer nisto. Quem procura este tipo de jogos de planeamento e gestão de modo mais zero, em que as interações são não muitas, é mais alguém levou primeiro o bónus que eu queria, embora tenha ali um pequenino parte dos monstros que nós temos que remover da fortaleza. Eu gostava se nós pudéssemos expulsar mais e mandar mais para os outros,
e aquilo gerasse pontuações mais distintas, mas parece-me que é tudo muito partilhado. Eu acho que o jogo ganhava mais se tivesse essa parte em que podíamos causar mais danos, mais dificuldades aos adversários. Mas é quase bastante solitário e por isso é que não estava mais alto na minha lista, mas ainda assim, dentro desta gama, se é isso que vocês procuram, este jogo é excelente. E pronto, foram estes os meus jogos preferidos editados em Portugal, em português. São bons jogos, obviamente, mas não são entre os meus preferidos. Mas ainda assim, espero que estes jogos tenham sucesso, ajudem as editoras a vender mais jogos para que o nosso mercado possa crescer ainda mais. E pronto, espero que tenha sido de alguma utilidade e, como sempre, fico aqui disponível para os vossos comentários, as vossas reações a este vídeo. Obrigado, adeus.